Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma palestra, dando continuidade na sequência da programação do nosso segundo dia. Nesse momento, nós vamos receber aqui Janine Ferreira, ela que vai falar um pouquinho sobre esse tema, né? Metodologias de aprendizagem ativa e significativa em entomologia e acarologia, sala de aula invertida e gamificação com inteligência artificial, né? Um tema muito em alta. Nós estamos vivenciando esse grande boom da inteligência artificial e a Janine vai trazer um pouco dessa experiência que ela tem para nós. Janina Oliveira, ela é estudante do curso de agronomia pela Universidade Federal da Paraíba, atua como monitora da disciplina de entomologia aplicada, desenvolvendo aí atividades com foco em metodologias ativas e gamificação integrada ao uso da inteligência artificial. No ano de 2023, ela foi reconhecida com o Prêmio de Iniciação à Docência durante o ENID, Encontro Nacional de Iniciação à Docência, em virtude do destaque de sua atuação no ensino superior. Então, Janine Ferreira, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua contribuição aqui em trazer essa experiência que você tem vivenciado aí nos últimos anos. Quero dizer que é muito bom ter sua presença, sua contribuição. Então, a partir de agora, né, a palavra está com você. Seja muito bem-vinda e apresente para nós um pouco, né, de como utilizar, né, todo esse contexto, né, a sala de aula invertida, a gamificação, essa integração com a inteligência artificial que cada vez mais está presente nas nossas salas de aula, no nosso contexto de educação e que a gente precisa a cada dia mais poder entender mais, conhecer, saber como utilizar essas ferramentas no dia a dia. Então seja muito bem-vinda e a palavra está com você. Olá a todos, me chamo Janine Ferreira, sou estudante do curso de Agronomia pela Universidade Federal da Paraíba, Campus 2, e atualmente atuo como monitora nas disciplinas de entomologia aplicada e acarologia. Bem, desde o início da minha trajetória acadêmica, sempre tive muito interesse, não só nos conteúdos técnicos da agronomia, mas também como esses conteúdos eles são transmitidos aos estudantes, especialmente quando se trata de disciplinas consideradas complexas. Por isso, aceitei o convite com entusiasmo para compartilhar com vocês a minha experiência como monitora, utilizando essas metodologias ativas de aprendizagem, com destaque para a sala de aula invertida e gamificação com inteligência artificial, aplicadas ao ensino dessas disciplinas. Mas por que inovar no ensino de entomologia e acarologia? Né? Quando falamos em entomologia e acarologia, estamos lidando com um campo fundamental para a transformação de qualquer engenheiro agrônomo. O estudo dos insetos e dos ácaros nos ajuda a compreender melhor os ecossistemas, a biodiversidade e, principalmente, as pragas que afetam as culturas agrícolas. Né? Contudo, ensinar esses conteúdos nem sempre é uma tarefa simples. Os estudantes eles enfrentam desafios como a complexidade dos conceitos teóricos, a diversidade taxonômica gigantesca dos insetos e também a dificuldade de associar a teoria e a prática de forma imediata em campo. Diante desse cenário, percebemos a necessidade de transformar o modo como ensinamos. E é aí que entra as metodologias ativas, né, que são estratégias que colocam o estudante no centro do processo de aprendizagem, promovendo mais engajamento, autonomia e sentido ao conteúdo. Bem, as metodologias de ensino inovadoras, elas têm se tornado cada vez mais demandadas nas ciências agrárias. Entre métodos que consideramos atuantes no campo educacional, podemos citar a sala de aula invertida, ou Flipped Classroom, bem como a gamificação com a inteligência artificial,
onde se utiliza de uma metodologia estratégica de aprendizagem ativa, articulando teoria e prática. Então, usamos dessa metodologia de inovação, dessas duas metodologias, onde o campo das ciências agrárias, ela atualmente está demandando do uso dessas tecnologias, de inovações, para o melhor desempenho das culturas agrícolas. Na sala de aula invertida, os conteúdos eles são disponibilizados antes do encontro presencial, se utilizando, né, de vídeos, videocasts, podcasts e outros materiais que são integrados ao sistema SIGA e também ao YouTube. Assim, no momento em sala de aula, ele deixa de ser expositivo e passa a ser voltado para a resolução de problemas, discussões e a aplicação prática do que já foi estudado previamente no material disponibilizado ao aluno, tá? E esse material, ele é disponibilizado 1 a 2 dias antes das aulas. Para potencializar ainda mais esse processo, implementamos um bot com inteligência artificial no WhatsApp, que conversa com os alunos, avalia os conhecimentos prévios e também identifica cada dificuldade individual dos alunos antes das avaliações e apresentação de conteúdo. Essa interação do bot com o aluno através do aplicativo do WhatsApp, ela se torna, né? Ela ocorre de forma leve e lúdica, por meio de desafios, perguntas, feedbacks imediatos e também recompensas simbólicas. Então, a partir do momento que o aluno ele começa a conversar com o bot, ele entra no quiz, onde o bot vai fazendo perguntas diretas a ele, perguntas de múltipla escolha, e o aluno vai respondendo, o bot ele vai devolvendo, vai dando essa devolutiva dos feedbacks imediatos, das respostas e também de explicações mais aprofundadas. Esse bot, ele é treinado, né, através de um programa, através de um aplicativo, que ele dá as respostas previamente, como a gente coloca pré-definido lá no aplicativo, tá? Então, se o aluno manda um oi para o bot vai responder com o que está pré-definido lá no aplicativo. Que será um olá, bom dia, qual o seu nome, como você se chama. E nisso vai ocorrendo a interação do aluno com o bot do WhatsApp, tá? Essa combinação, ela é inovadora entre tecnologia, educação e ludicidade, que mudou completamente a forma como os alunos interagem com os conteúdos, que é uma forma mais leve, que a gente percebe que o aluno ele está participando mais das aulas, não fica só aquela coisa engessada, onde só o professor fala em sala de aula. O aluno sempre tem questionamentos, tem perguntas. E isso é muito interessante. Bem, para tornar tudo isso possível, desenvolvemos também um ambiente virtual de aprendizagem, um site, onde a gente disponibilizamos, né, também os vídeos teóricos e práticos gravados. Esses vídeos teóricos e práticos são gravados pelos estagiários do nosso laboratório de entomologia, juntamente com os alunos da pós-graduação, também nos auxiliando nessas gravações, nessa passagem de conteúdo.
Também é disponibilizado materiais complementares acessíveis a qualquer momento, com o uso de apostilas e links para sites informativos. Também disponibilizamos nesse ambiente virtual o acesso ao bot no WhatsApp, onde quando é clicado, né, no símbolozinho do bot, o estudante, através do celular, ele é direcionado ao aplicativo do WhatsApp, onde ele vai poder conversar com o bot e tirar qualquer dúvida, né, que esteja previamente colocada, né, por nós, pelos administradores no bot do WhatsApp, tá? E também, nesse ambiente, é disponibilizado avaliações diagnosticadas e também formativas. Já em sala de aula, quando os alunos vêm para a sala de aula, após esses estudos prévios com os materiais disponibilizados, os estudantes eles são convidados a trabalhar em casos práticos de entomologia, trazendo para o centro do debate situações reais de campo, como a identificação de insetos, qual a melhor armadilha a utilizar na captura desses insetos, a tomada de decisão quanto ao método de controle, se é melhor utilizar um método de controle biológico ou se será preciso utilizar de forma rápida um controle químico. Também a discussão, né, de métodos de monitoramento, qual o melhor método escolhido para aquela cultura, para a realidade do produtor. Esse processo, ele elevou o nível de participação dos alunos, né, do pensamento crítico e também a troca entre os estudantes e também a troca dos estudantes com o docente, com o professor, que se tornou mais, mais dinâmica essa participação do aluno em sala de aula, não ficando só naquela coisa engessada de só o aluno escutar o professor falando e acabou a aula, vai embora. Não, a gente traz esses problemas entomológicos. Os alunos também, muitas vezes, trazem problemas entomológicos para discutirmos em sala e juntos buscarmos soluções. E isso é muito perceptível. Bem, dos resultados observados com o uso dessas metodologias, o impacto ele é real para todos que estão em sala de aula. Ao longo desses 4 semestres, aplicando as metodologias, os resultados eles foram surpreendentes. Observamos, né, um engajamento dos alunos acima de 80% e uma taxa de evasão zero nos últimos 2 semestres. De acordo com a autoavaliação dos alunos em relação ao seu próprio desempenho na disciplina, em termos de comprometimento, ele se manteve estável nos últimos 3 meses, dos últimos 3 semestres, perdão, com média ponderada de 8,50, o que é muito gratificante, né? A gente perceber esse engajamento, a gente perceber que está dando resultado aos alunos essa nova metodologia de ensino. Aqui temos um gráfico de dispersão que apresenta um engajamento absoluto ao longo dos semestres. E também é possível perceber uma constância alta nas participações e também engajamento dos alunos em sala de aula, o que é algo raro, né, em disciplinas consideradas difíceis dentro da graduação, que por muitas vezes o aluno já chega já inicia
o semestre, ali naquela disciplina difícil, né, complicada, já com medo de reprovar, de não conseguir passar na disciplina. E nesse método, né, nessa participação, né, esse engajamento que é criado dentro de sala de aula, o aluno ele se solta, ele fala, ele pergunta, ele conversa, o que torna o aprendizado bem mais fácil, bem mais saudável, e o aluno sai, termina, né, a disciplina realmente compreendendo todos os assuntos e com capacidade de, de resolver os problemas, né, de campo, os problemas entomológicos. É importante também reforçar que o engajamento nesse caso, ele não se limita a exclusivamente, perdão, ele não se limita à presença do aluno em sala de aula, mas abrange o envolvimento ativo, a preparação prévia, né, do aluno, a preparação prévia do aluno com o material disponibilizado, onde a gente nesse ambiente virtual temos o controle dos alunos que entram, que se preparam para as aulas, né? A participação também nas discussões e também o desempenho nas atividades práticas, na resolução de problemas. Tudo isso ele é levado em consideração quando falamos do engajamento. Como podemos ver aqui nesse gráfico, esse gráfico foi de uma avaliação, tá, da qualidade da metodologia aplicada, onde mostra que 100% dos alunos afirmaram que a sala de aula invertida facilitou a compreensão dos conteúdos, facilitou, perdão, facilitou a compreensão dos conteúdos que depois, em sala de aula, foi desempenhado, né, o papel de resolução de problemas muito mais fácil, facilitado com esse estudo prévio. E também, mais de 87% dos alunos, né, concordaram que o tempo dedicado aos estudos prévios, né, que de 1 a 2 dias, como eu falei, que os materiais eram disponibilizados aos alunos, foi suficiente para acompanhar as atividades em sala de aula. Esses dados, eles não são apenas números, mas também eles refletem o quanto o estudante ele se sente valorizado, ouvido e também a participativa do processo educacional. Então, o estudante ele tem voz para questionar aquele assunto, ao mesmo tempo que um aluno ele questiona um método de controle a gente, que a gente né, em conjunto na sala de aula busca, já chega outro aluno e colabora junto com esse pensamento, e é muito gratificante, né? Isso, ver o engajamento, ver que o estudante está ativo ali em sala de aula. Bem, concluindo, a minha experiência como monitora, ela me permitiu perceber que o uso integrado da sala de aula invertida, perdão, e a gamificação aliada com a inteligência artificial, ele não só melhora o aprendizado, mas também transforma o papel do professor e também do estudante,
onde essas estratégias elas promovem a autonomia para estudar, a imersão dos conteúdos, o melhor entendimento dos conteúdos, né? A conexão com a realidade do campo, onde os alunos vão para dentro do campo, são questionados dentro do campo pelos professores e rapidamente vêm com a solução dos problemas, né? E também a adaptação às individualidades de cada aluno. E sabemos que cada aluno tem o seu tempo, tem a sua individualidade no aprendizado. E o estudo da entomologia, ele é mais do que decorar nomes de famílias de insetos, ou as estruturas morfológicas, ou um método que vai se utilizar naquele campo. Mas nesse tipo, né, de metodologia, os alunos eles aprendem a usar o conhecimento que eles têm previamente de forma crítica, prática e estratégica, o que é essencial na atuação do profissional no campo agronômico. Bem, quero agradecer à comissão organizadora do CBMAI 2025 pelo convite. Foi uma honra compartilhar essa experiência, que para mim é motivo de muito orgulho, que despertou em mim a, a vontade, né, da docência, de seguir a docência. E eu espero que essa troca ela inspire os professores, estudantes e instituições a inovarem em seus métodos, né? Colocando o aluno como protagonista do seu aprendizado. Meu contato está disponível na tela e estou à disposição para dúvidas, sugestões e futuras colaborações. Muito obrigada.